Lembra quando criança dava aquele sono na escola? A gente ficava nessa posição na carteira da escola e não tinha posição melhor, a gente queria dormir. Eu não me lembro se é porque a gente tinha levantado cedo para ir para a escola ou se a gente ia porque quando é menor vai à tarde na escola, não levanta cedo. Quando eu entrava no ginásio, na minha época era ginásio, e que hoje é o Fundamental Ciclo 2, é de manhã. E para mim, quando começou a levantar de manhã, era terrível. Para mim, a escola era um lugar difícil, um ritual de passagem, uma época, aquele convívio obrigatório, que nem fosse uma indústria, uma fábrica, a gente tinha que cumprir aqueles horários, é como se fosse o trabalho infantil, alguma coisa assim. E era muito difícil e eu ficava com sono, e eu, como eu comento que eu era muito tímido, que eu não conseguia pedir no banheiro, fazer xixi na calça, muitas vezes, né? Isso até uma certa idade. Aí vai dizer, mas toda criança é assim. Bem, eu não estive dentro de todas as crianças, assim, para sentir o quão é difícil sentir a- as dificuldades de cada uma delas e comparar com a minha e dizer, realmente é normal, todas as crianças passam por isso e eu estou reclamando e elas não reclamam. Então, esse tipo de argumentação não dá certo, não. Esse tipo de argumentação não dá certo, não. Não dá certo. Então, eu estou lendo Viagem a Itzlan e eu percebi que o Castanheda acessa umas coisas na gente, é que nem o Hermann Hesse. E eu li também A Queda, não terminei de ler ainda, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa e o antropólogo Bruce Albert, para traçar um paralelo entre o que é a cultura do índio, a cultura do Napê, do homem branco, e a iniciação de um xamã com uso de alucinógenos para alterar o estado de consciência para começar um ensinamento, uma escola. Então, o Davi Copenaua fala, assim como o branco tem suas universidades, estudam para ser um xamã também. A gente bebe iacuana e é muito difícil o autoconhecimento, essa batalha espiritual com os espíritos Shapiri e a construção de uma casa de espíritos, né? E conseguir que os espíritos Shapiris entrem nessa casa de espírito, que ela seja muito grande, acolhedora, e que os espíritos Shapiris venham morar na casa de espírito do xamã e armar suas redes para dormir lá. Então, embaixo ficam os espíritos do bem e na parte do teto alto, os maléficos. Então, são espíritos Shapiri, é uma ideia de animismo, onde Deus está na natureza. Então, o espírito da cachoeira, o espírito das formigas saúvas, espírito do tamanduá-bandeira, do tatu-canastra, né? É muito bonito, sabe? Espírito da onça, da sucuri, espírito da terra, né? Espírito dos ventos. Então, eu lendo Viagem a Itzlan, a gente vê assim até onde a criatividade do autor, do Castanheda, né, de desenvolver aquela relação entre mestre e o seu discípulo, e o discípulo um homem branco. Não é um índio, né? Então, o discípulo está aprendendo a ser um xamã. Então, o uso de plantas alucinógenas, no caso do peiote, lá do Castanheda, que é um mescalito,
É interessante ler junto o da nossa cultura que é mais próximo daqui, né, que é Yanomami, que é esse livro A Queda do Céu. É interessante pegar esse trabalho feito pelo antropólogo junto com o índio, que é um documento, né, um livro do próprio índio, do próprio xamã. E ler a literatura que o Castanheda desenvolveu a partir do mesmo tema, idêntico, né? Daí me lembra muito o Hermann Hesse, tanto no Siddhartha e ainda mais no Lobo da Steppe, o temperamento do Dom Juan, quanto a ele dar risada, a ele ter bom humor. Mas o que eu quero dizer, esses dias eu fiquei com vontade de gravar vídeo, mas não vinha, eu não gosto de gravar quando o assunto vira para política, porque eu não gosto de consumir isso, não gosto de alimentar isso nos outros, muito menos em mim, porque é um assunto, como é que eu vou dizer? Lembra a imprensa marrom? O agente secreto fala disso aí. A imprensa marrom, ela alimenta os instintos mais baixos da gente, como vingança, inveja, orgulho. Então a imprensa marrom, né, no agente secreto é nítido, a perna cabeluda lá, mas na verdade eu nem sei, parece que em Recife tinha isso aí mesmo, né? Ele comenta, eu tenho visto o Kleber Mendonça Filho comentando que ele se lembrava da mãe dele lendo uma notícia assim, que era um jeito inteligente, segundo ele, dizendo, deve ser mesmo, né? Não só segundo ele, né? De a imprensa burlar e explicar coisas que não têm explicações, que na realidade foram feitas de maneira criminosa pela própria polícia. E daí como é que o jornalista iria dar a notícia daquilo? Ah, foi uma assombração, né? Foi uma assombração. E o mundo todo começou a ver isso como um artifício de realismo mágico. E na verdade é o que acontecia aqui nos anos 70. A imprensa marrom dava notícia da loira do banheiro, o bebê diabo, o que mais? E eu não gosto desse tipo, perceba, teorias da conspiração, sabe? A pessoa se acha muito inteligente, fica com orgulho inflado, né? Gosta de ouvir a própria voz falando. Então, quando eu vejo alguém falando apaixonadamente, gritando, seja um pastor falando de política, gritando, eu acho que ele perdeu de tal forma o desconfiômetro do que é aquela posição de um pregador falar do amor de Cristo. Perdeu de tal forma que é. E o pior é que as pessoas, a grande massa, não enxerga isso, porque está alimentando o lado porco dela, o lado de chafurdar, de baixo dela. Então talvez o espiritismo explique, né, os espíritos baixos. Essa coisa do Yanomami coloca também espírito chapiri benévolos e os outros são malévolos. Então, na realidade, no mundo espiritual tem uma energia mais baixa e uma mais elevada. Existem essas relações. Então, preconceitos ou pensamentos à parte de dizer que tal espiritismo é isso, ou tal espiritismo é voltado para aquilo. Também eu chamo isso de política, e isso não leva a nada, a pessoa fica se achando melhor que as outras. Para ter religião, para ter essas coisas, se achar melhor que os outros, é melhor não ter. O importante é não ficar se achando melhor que os outros, né? Aí o que acontece? Eu vou abrir o Celtics aqui. Vou abrir o Celtics. Eu bato no bolinha aqui do Google Chrome, aí vem aqui no Celtics, pum, ele vai perguntar para mim, olha lá, se eu quero continuar. Não, nem perguntou. Esse aqui é o Celtics Online, sabe? Tá aqui, o Profeta das Nuvens está com 118 páginas. Deixa eu baixar lá embaixo, que é a última coisa que eu escrevi. Então eu jogo os diálogos sem colocar o nome, né?
Você ligou, me falaram, já tinha ido embora. Você me ligou, né? Me falaram que você... Ah, é, se você me ligou, né? Me falaram. Vamos pular de linha. Dá um Enter, 2, aqui vai caber o nome Cauã. Aí eu ponho o Cauã aqui. Como a Angélica comentou, né? A salada mágica. Eu mudei de assunto. Aí eu venho aqui aqui coloco, eu quero personagem. Eu bato o K aqui, aí aparece duas possibilidades, Khaled ou Cauã. Eu jogo para Cauã e Cauã. Aqui em cima eu dou um Enter, vou para personagem, foi a Nicole que falou. Nicole, eu bato um N, tem Nelson Calauto e Nicole. Nicole, olha lá. Não sei se nessa distância, eu acho que não dá para ver. Não importa. Deixa lá. Então, eu não gosto de política por causa disso, que ele vai cair em teoria de conspiração, em orgulho. Então, quando a gente vê os deputados naquela Câmara dos Deputados, eles fazem discurso um para o outro, e inflamados, e xingando, e às vezes sai até na mão. É um absurdo, aquele bando de homem de terno e gravata, fazendo palanques. É tão realismo mágico, é tão surreal isso. É tão absurdo. E eles têm lá tanto poder, eles têm uma oratória, e eles amam aquilo. E o Malafaias, que é o pastor que eu estou comentando sem falar o nome, não falei o nome dele. Não falei. Mas a gente vê ele falando nas lives, essas coisas, é de um inflado, gritando. Lembra quando o Ratinho no começo apareceu? Eu lembro naquela época, o tio meu que era de Londrina, o Zenas, que já é falecido, acho que no Paraná que rolava o Ratinho, parece que é assim, e ele fazia aquele teatro de mentira de bater com o negócio de borracha em cima da mesa, falar que ia botar ordem, aquele discurso todo, e as pessoas admiravam, levavam ele a sério, mas aí virou uma palhaçada, e ao mesmo tempo ficava aquela coisa da imprensa marrom. É uma palhaçada, é uma coisa para brincar, isso, mas tem um fundo de verdade, né? É aquele personagem de fantasma que matou aquelas pessoas homossexuais que estavam na praça, foi lá a perna cabeluda, no Agente Secreto é isso, né? Mas não foi a polícia que matou. Então, sabe aquela coisa de dar o passeio? Vamos dar um passeio. Aí leva lá num lugar lá bem longe, mata o cara e larga lá o corpo, daí acha um corpo. Quem foi? É o chupacabra, sei lá. Aqui teve o chupacabra. Então esse meu tio falava do ratinho, não sei. Aí eu lembro que ele veio para São Paulo. E daí trabalhar programa de televisão. Aí ficava nítido, ele assumiu a palhaçada e começou a contratar aqueles palhaços de artistas de rua. E aquele quinta era uma zona, era um bordel, as mulheres ficavam dançando, era um barzinho, tomando pinga, as putas da zona, assim no fundo, era essa a estética. Então quando eu falo de imprensa marrom, de teoria da conspiração, dessas conversas de acredita nisso, acredita naquilo, porque eu vi, porque é não sei o quê, mentiroso, pescador, seja o que for, essa apologia a esse homem machão que pega o revólver, a mulher traiu, vai lá, mata a mulher e o amante, era um misto de uma política e ao mesmo tempo um misto de surrealismo, de caricatura, de apologia a essas coisas, esse ato embrutecido, né? De espírito baixo, espiritualmente carregado de negatividade. Então é sobre isso. Dizendo que eu não ia falar de política, não falei mesmo. Um pastor, de repente, se imbuindo de tanta negatividade, de tantas características, orgulho na fala.
ódio, inflamado. Não é isso que a gente vê no São Francisco, no Buda, em Cristo. Nem na hora que Cristo, segundo a passagem da Bíblia, ele entrou lá e chicoteou todo mundo, quebrou a feira que estavam fazendo dentro do templo. Eles conhecem só esse tipo de Cristo nesse momento. Para mim, essa passagem que é tão insignificante, tão pequena, ela é relativa a Cristo falar assim: Pai, passe de mim esse cálice. Se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. Então eu vou falar, pronto, ele afinou, não é mais, manchou. Deus foi manchado, porque não é Deus, é nessa ele pulou fora. Ou Jesus chorou. Não, não pode. Não podia chorar. Ele teve medo, ele... Entende? Essa que é a coisa. Eles pegam, criam um culto em cima de uma coisa que na verdade é justamente para mostrar a humanidade de Cristo. O que eu vejo é pastores chafurdando em política, em orgulho, na estética da fala, tudo orgulho, ódio, escarnecendo e também, como é que fala quando? Fornicando. Fornicadores. Né? A Bíblia tem palavras muito interessantes. Então, independente disso, é o que eu digo, eu não gosto de política, por isso muitos, não sou contra nem padre, nem pastor, nem nada, eu falando, porque eu tenho amigos ateus, eu tenho um amigo que eu mandei para ele, é um cara que eu gosto muito. Aí tem escrito o primeiro roteiro de cinema, o Digital Plant, mandei para ele, e ele gostou, no meio da pandemia, me ajudou tanto. Falta sempre dar crédito para ele, né? Eu não vou falar o nome agora porque eu vou dizer que ele falou assim, cara, o que significa aquele pastor? Você tem um personagem pastor, cara? Só não gostei de pastor. Por que por um pastor? Porque é contra a igreja, né? Eu falei, o pastor é interessante. Ter um pastor decaído. Na literatura do William Faulkner, Luz em Agosto, tem um pastor pistoleiro, decaído, que a mulher se matou, que traía ele com outra. Não me lembro se ela se matou mesmo ou... não sei. Eu sei que largou ele e ele entrou em depressão, não conseguia, as pessoas não iam mais à igreja, ele ficou... O pastor tem isso, né? O pastor, quando separa as pessoas da igreja, começa a ficar desconfiado, não vão mais nos cultos. É um mau negócio, né? O padre não casa, é uma questão imobiliária, né? Do dinheiro da igreja. O pastor tem a situação, casou, se ele separa, entrou bem. Então, essa é a coisa de fornicação, né? Foi numa palestra aí, o sujeito estava falando. Bom, esse não vale nem a pena comentar. Então tá lá, e eu tô continuando. O romance da Nicole com o Cauã, eu estava preocupado. Eu falei, será que eu, um cara que... Bom, todos nós já fomos apaixonados platonicamente por alguém, né? Assim que eu comecei fazendo... tem hora que dá vontade de novo. Eu tô com sono, um pouco e hipoglicemia dá sono também. Porque cai o açúcar e daí dá vários efeitos, né? O sono é um deles. A tontura é quando a coisa está mais avançada, mas se eu baixar muito, ficar baixando muito, dá um pouco também. Então, essa coisa de pôr a cabeça na carteira, eu era tímido, muito tímido. Então comecei falando e divaguei, que eu não sei como é que as outras crianças, que eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro, a ponto que eu segurava até um ponto que eu não aguentava mais segurar e que mexia o lado de dentro da calça, assim, da perna. Naquela época não era calça, era uma bermudinha, assim, né? Então o xixi saía. E daí a professora via o que aconteceu, catava para a mão e levava até o banheiro. Então, eu tenho uma memória,
Ah, já sei porque eu tô gravando esse vídeo inteiro. Não posso, eu tenho que falar antes que eu esqueça. É o capítulo do Viagem a Itzlan, que é assim, estar acessível ao poder. Eu senti que estar acessível ao poder tem a ver com a gente lembrar na infância, porque na criança, a criança não tem ela não precisa pagar o histórico pessoal dela, porque ela já é pura. Vinde a minhas criancinhas, que delas são o reino do céu. Vinde a mim as criancinhas, que dela é o reino dos céus. Então não precisa apagar o histórico pessoal. Então, essa coisa de apagar o histórico pessoal, eu fico tentando digerir isso aí, como é que se a gente permitir viver o momento e esquecer dos traumas, a gente vai ser feliz. A criança faz isso porque ela nem tem tanto, e se tem, ela esquece rápido. Ela vive intensamente. Então, essa pegada que o Castanheda fez, agora eu já estou conseguindo linkar o que eu estava querendo dizer, que é um misto da antropologia do índio, que está ensinando um não índio. Isso é interessante no Castanheda, né? Porque o índio só vai ensinar, um xamã só pode ser índio, não pode não ser índio, né? Tem que ser os povos que nasceram na floresta, senão não aguenta também tomar iacoana, porque é pesado, hein? Então eu comecei pondo a cabeça assim, porque eu comecei a lembrar de quando eu era criança, eu fazia isso na escola por causa da timidez, porque eu não queria estar ali. Então essa postura, quando a gente está cansado com sono e deita na mesa, seja no trabalho, seja em casa, em qualquer lugar, você não está deitando na cama, você... Na hora a gente faz uma viagem no tempo, começa a lembrar aquela época que a gente não tinha histórico pessoal e que a gente vivia a felicidade muito mais diretamente. É a infância, né? Tanto a infelicidade também é interessante, esse mundo espiritual, né? Parece que a felicidade ou a infelicidade é, para mim, ligada a uma ideia de espiritualidade, porque é uma coisa assim imensurável, não dá para você medir, não é? E daí eu comecei a lembrar, eu lembro quando eu virei ateu durante 10 anos, depois eu voltei, foi difícil reverter isso, fazendo terapia, por admiração e por culturas orientais, assim, abstratas. Porque tudo que era cognitivo para mim estava contaminado, intoxicado. E digo mais, eu cortei a relação com o tarô em relação a essa coisa do mágico. Estar disponível para o poder. Eu falei, não estou disponível para o poder, porque o poder está tomando conta de mim e o lado mal está pesando, está me intoxicando. Então eu falei, não, eu preciso, não é banalizar, é quase isso. Eu preciso voltar a ser criança e tirar esse histórico pessoal espiritual de teoria da conspiração, dessa imprensa marrom, de transformar mito uma realidade, misturar as coisas, começar a achar que tudo é um sinal. No Viagem a Itzlan, começa a falar, tá vendo? Isso é uma concordância. Concordou comigo, tá vendo? Balançou a árvore, eu falei isso, a árvore balançou, olha lá, concordou comigo. Aí quando vem os corvos, falou, isso aí não é uma concordância não, isso aí é um mau presságio. Isso é um aviso, é um sinal que tá perigoso, que não vai, não faz, não, fica quieto. Precisa sair desse lugar. Toda vez que você vê de novo esse lugar aí, foge. Os corvos vieram te avisar. Então essa relação supersticiosa a gente corta. Outro momento, agora que eu tô lendo, é que esse capítulo estar acessível ao poder. Então, eu lembrei do mundo infantil, porque a gente, quando criança, agora também, a gente olha alguma coisa e fala, o que é aquilo? Parece que é um bicho. E de repente é um bicho. Até o momento que a gente anda mais um pouco, aquilo muda de posição, o paralaxo. Sabe o que é o paralaxo?
Meu pai que tem mania de ficar explicando paralaxe. Paralaxe é isso aqui, ó. Ó. Tá na frente desse dedo aqui, né? Ó. Agora tá na frente desse, tá vendo? Então, eu não mexi o dedo. Se você olhar de lado, ele não tá mais nesse, ele tá no outro. Então a perspectiva faz o paralaxo, ele muda. Então o ponteiro do relógio você tem que olhar a hora de frente, porque o ponteiro vai estar na frente do número, certinho assim. Se você olhar meio de lado ele, vai parecer que é outra hora. Na realidade é a hora inteira, ó, a hora tá a hora inteira, mas se eu olhar aqui de lado, ele vai dizer que o relógio já passou a hora, tá adiantado. Eu tô falando de paralaxo. Isso, quando você vê lá uma sacola de plástico, alguma coisa caída, você acha que é um animal. E daí você vai andando assim, mais para o lado, e o paralaxo muda aquela configuração anatômica e você percebe o que é. Então, aquele momento que você achou que era um animal, aquilo era um animal. E isso aí é estar disponível ao poder. E eu tinha vontade, às vezes, falei, puxa, quanto mais tempo eu mantivesse a ilusão, tô acordado, não tô sonhando, não é o sonhar. Quanto mais tempo eu conseguisse manter isso, mais eu ia estar em contato com esse mundo mágico. Isso eu tenho por intuição, desde criança, manteve. Então, às vezes eu tenho essa coisa e isso não é nem negativo nem positivo. Então, o pessoal fala, cuidado, isso é esquizofrenia, hein? Você está conseguindo se comunicar, criando uma comunicação, tipo, isso é uma concordância, lá, tá falando comigo, aí eu pergunto, responde, falar com as plantas. Uma coisa é falar com as plantas como se a planta fosse um ser humano. Outra coisa é começar a desenvolver um meio termo, um código. Se a planta fizer isso, é assim, se ela fizer não, aí vai indo, você vai conversando. Aí já é esquizofrenia, né? Então o Castanheira fala pro Dom Juan, fala, isso que você está me falando, eu fico com medo. Isso aí é as pessoas loucas que fazem essas coisas. Né? Então eu tenho medo toda vez que você me pede para agir assim ou assado, eu fico preocupado, porque a realidade é uma coisa, o sonho é outra, é outra coisa. Né? Então esse local de magia, que quando eu era jovem que eu falo é pós-adolescência, início da fase adulta. Então eu fui jovem ali quando eu tomei consciência da adolescência, aí me tornei um adulto e não tinha tomado consciência de ser um adulto. Esse momento mágico eu pegava o Paulo Coelho também, principalmente. Aqui, ó. Até eu acho a literatura aqui, cadê? Tá aqui. Não é um livro, é um CD. Mas veja, ó. O Fernão Capelo Gaivota. Na palestra que eu falei que eu não ia comentar, ele citou lá o Fernão Capelo Gaivota. Eu acho que hoje, depois que a gente leu tanta coisa, ficar falando de Fernão Capelo Gaivota é pouca literatura, né? Uma pessoa, sei lá, de 70 anos, é pura nostalgia também, que dá para entender, tá pagando o histórico pessoal também, né? Tá certo, no sentido... Tem muita erudição, muita coisa, também atrapalha, também. Também às vezes eu não soube entender a coisa, mas eu acho que a palestra que eu assisti, que ele veio aí, não deu muito certo. Eu não... eu não sei, eu acho que é isso, a gente espera mais conteúdo. Mas no Castanheda da Viagem a Itzla não é conteúdo. No Yanomami, o Davi Copenaua, é conteúdo. Não só da cultura dos índios, como acessa a época infantil da gente, onde o histórico pessoal da gente não era muito importante. Ele não precisava ser apagado, não estava atrapalhando a nossa acessibilidade ao poder, à magia, a aproveitar a vida. A ideia da morte tá sempre a um braço de distância da gente, assim. Esse medo. Eu estou tentando trabalhar no Profeta das Nuvens. Isso.
estou tentando trabalhar no Profeta das Nuvens, isso intuitivamente, isso que está interessante, né? Tanto a queda do céu não é a mesma, a minha queda do céu é uma queda diferente, completamente diferente. Mas quando eu vi a queda do céu e a minha história, e quando a primeira vez que eu vi que entrou no Facebook lá uma matéria, porque o algoritmo quer vender coisas e eu devo ter colocado qualquer coisa lá, e ele associou queda do céu com a minha Profeta das Nuvens, com essa coisa, algumas palavras que eu devo ter usado. E daí associou isso, índio, Profeta das Nuvens, essas questões, a queda do céu. E daí, logo nessa associação, o texto que veio dizendo que os espíritos Shapiri teceram o céu novo, porque houve uma época que o céu caiu. E os xamãs, porque são os xamãs que seguram o céu, caiu. E os espíritos Shapiris teceram um novo céu e colocaram lá em cima de novo. E quando caiu essa cosmogonia, mais ou menos do Yanomami. Então os metais que estão dentro da Terra são as estrelas que caíram do céu, que quebraram, o céu quebrou. Então tem metais que é pedaço de estrela. Faz tudo sentido, tudo isso, né? É incrível isso. E daí eu falei, poxa, teceram o céu e colocaram lá de novo. Aí eu falei, é a minha história. Ótimo. Agora, quanto mais eu ouço o audiolivro A Queda do Céu, eu vejo que não é bem assim, não tem um tecido, não é bem isso. Mas quando chegou em mim essa informação, por associação do algoritmo, pelo interesse de me vender coisas, seja livro, seja o que for, aí está disponível aqui no YouTube tanto o documentário, quanto o livro em audiolivro, quanto em PDF também tem. No Google, põe na procura. E isso é muito bom, tá acessível, né? Diferente dessa coisa do comércio, de quem ganha. É justamente um conteúdo que tem que ser difundido. É que nem eu estou fazendo aqui. Eu estou, assim, me imaginando como um conteúdo muito efêmero, que a morte está a um braço de distância de mim, e eu preciso difundir esse meu conteúdo aqui. Então a coisa do capital, da remuneração, ela está em último plano. É a mesma coisa. A conscientização sobre o meio ambiente, a relação que o índio tem com a natureza e a extinção iminente deles, não só deles enquanto gente, criança, mulher, velhos, sofrendo, agonizando em miséria na mão de garimpeiro ou de doenças causadas câncer, mercúrio, falta de assistência, mas a própria cultura que é essa ideia do xamã segurar o céu, do céu cair e matar as crianças do homem branco também, toda a humanidade, todo o planeta, né? Os espíritos Shapiri estão com raiva. Então eu acessei essa coisa na minha historinha intuitivamente. Então estar acessível ao poder, de alguma maneira. A outra que me veio pelo sonho, a Angélica me lembrou bem, me veio pelo sonho essa primeira ideia de um mundo ficar plano e um lençol estendido. E a minha mãe me acordava e a gente ia procurar o resto da família. E daí, a partir disso, eu fiquei imaginando esse lençol, até o momento que eu vi uns artistas lá, o Cristo. Eu me lembro de 2 artistas ou 3 artistas que trabalhavam com tecido sobre coisas. Aí eu vi umas imagens de artistas, aí eu fui desenvolvendo, assim, que esse lençol poderia ter caído. Um era botar uma cidade em cima do lençol e da cama, a cidade era pesada e afundava no, no colchão, né? E a pessoa cavocava o colchão. Então tinha mitos infantis sobre xixi na cama, por exemplo, um nenê gigante, que nem no Tarkovsky, lá o Tarkovsky, o Solaris, do Stanislau Lem.
tem lá o planeta Solaris e tem o mar dos Solaris, que é vivo, o mar vermelho, e materializa, que nem fosse uma viagem de peiote, dessas coisas aí, de daime, de qualquer produto de planta, né, que altere quimicamente a nossa noção de realidade. Então eu imaginei coisas assim, nesse deserto de lençol, uma poça de xixi enorme, aquele cheiro forte, aí um neném aparece, engatinhando. O fato de eles entrarem debaixo do lençol, por ser um lençol debaixo da cama e um lençol por cima. E daí pequenos travesseiros, porque as pessoas encontradas estão deitadas debaixo do lençol, porque tudo virou uma única cama. Uma cama única para a humanidade toda. Então, esse sonho veio, uma carga mítica tão forte, que eu fui desenvolvendo ela, olhando o que eu podia fazer com aquilo, para onde eles iriam. Tinha a linha do lençol. Ele acordou, estava um lençol cobrindo ele, um travesseirinho, a mãe dele estava do lado. Quando eu falei isso para o Círio Del Nero, que era um cenógrafo muito famoso, lá na USP, em São Paulo, eu fui fazer lá eu tentei fazer o mestrado, não fiz. Eu fiz uma matéria, acho que de 8 matérias, a Carol, minha amiga, ela me ajudou a fazer o projeto e eu fui para São Paulo e eu fazia de sexta-feira, eu acho, uma matéria em São Paulo. Eu viajava daqui em Botucatu até São Paulo, 3 horas e meia de viagem, e uma vez por semana. E voltava no mesmo dia dessa vez, né? Outras vezes eu ficava em São Paulo na casa de amigos, era muito complicado isso. Eu perdi tempo também, um curso besta, de algumas horas assim à noite, 3 dias por semana, eu perdia a semana inteira, ficava... E assim vai, né? E uma coisa é o estudo financiado, que tem bolsa, que a pessoa está fazendo, quando ele já está dentro, né, da academia, da universidade. Quando ele está fora fazendo curso por conta própria, não é só que é caro, é constrangedor, porque a gente fica em situação de questionamento o tempo todo. Fala, o que eu estou fazendo? Porque a gente está sempre dependendo da ajuda de um, de outro. É um viajante, assim. Tudo bem, tem um desapego? Tem, mas é aquele sonho que leva a gente nisso, né? Em suma, me trataram muito bem, os amigos, mas era complicado. Eu tinha uma rede de apoio, assim, e minha mãe aqui em casa também era uma rede de apoio, eu tenho rede de apoio. O artista, eu fico lendo cada vez mais dos escritores. O Faulkner, ele diz que na época dele ele conseguia trabalhar poucos dias por semana para poder bancar o uísque dele e a escrita diária. Sempre chapado, escrevendo. Então ele trabalhava muito pouco só para ter o que comer, para pagar as continhas, e ele conseguia. Então ele não tinha um emprego fixo. Sabendo se era só isso, às vezes ele tinha também uma rede de apoio aí, né? Eu sei que é assim, os escritores acabam... O Stephen King, o casamento dele no começo, pura pobreza. Eu não sei se o Philip K. Dick, eu acho que comia comia ração de animal, né? Que era mais barato, tipo de pet, assim, de cachorro, que era mais barato do que comida na fase que ele estava escrevendo, e não ganhava dinheiro. Então é meio em detrimento a outras coisas, isso de ficar indo atrás de um sonho. Mas voltando à coisa, eu ia lá no Ciro Del Nero e quando eu contei do sonho do mundo ter virado um deserto de lençol, e ele era um professor de cenografia, eu puxava a matéria de cenografia, ele era muito famoso, mas eu não via talento nenhum nele, e ele morou na Grécia durante, acho que 50 anos. Não, ele esteve em contato com a Grécia durante 50 anos, morou na Grécia e foi guia turístico lá também. Então ele dava uma aula de Grécia. A aula de Grécia dele era muito bonita, porque tinha muitos slides e ele era um guia turístico. Era muito interessante, das ilhas. Eu tenho até um livrinho pequeno, acho que eu dei para o Marcelo, meu irmão, que chama Com a Grécia na Mochila, Ciro Del Nero. Um livro fininho, que é um guia turístico também. Fala das ilhas
da Grécia. Então a gente tem, eu não tenho memória, não sei nada sobre essas coisas, o Marcelo sabe muito. Aí eu estudei um pouquinho quando eu precisei dar aula no IP de História da Arte, e a Grécia era um conteúdo que precisava ter bem firme, que eu iria revisitá-lo algumas vezes no período de História da Arte, né? Na Antiguidade, na Renascença e depois no Neoclássico. E para a gente pensar em arte moderna, a gente tem que entender o que é o contrário da arte moderna, que são os conceitos desenvolvidos pelos gregos, né? A ideia do clássico, a arte moderna, é uma desconstrução do clássico, da proporção, da perspectiva, dessas questões todas do saber fazer artisticamente, sabe? Dessa técnica de proporção, de escalas, de regras tonais, de tonalidade, temperatura de cor, você trabalhar com fórmulas, né, de paleta de cor, como que você faz assim como é na música, né? Na música tem toda uma indicação, uma conquista da histórica do conhecimento musical. Então foi dividido em tantas notas, né? Um acorde, né? Então essas questões, música eu não entendo, mas eu tenho uma noção dessas coisas como material que se possa trabalhar artisticamente, isso eu tenho. E daí o Ciro Del Nero, na hora que eu contei que eu tive um sonho, que a minha mãe veio me acordar para dizer que o mundo mudou, e eu falei, não, eu vou continuar dormindo, ainda é cedo. Aí eu pensei, tá com a janela aberta, tá com uma claridade forte. Tipo, fecha a janela, mãe, quero dormir mais. Aí ela, filho, acorda, o mundo tá diferente, vem a ver. Minha mãe sempre me acordava, agora não faz mais, a Marcela faz. Eu pedi agora, deixa eu dormir, deixa eu dormir. Eu fiquei até tarde, isso. Aí, venha ver. Aí eu fui abrindo o olho assim, fui vendo aquele plano branco. Aí eu vi minha mãe estava em pé, com o travesseiro, o lençol, o mundo inteiro, aquele céu azul cheio de nuvem, o mundo inteiro, até o horizonte, para todos os lados, como se fosse o oceano ali, como se eu estivesse num barquinho, num oceano, para todos os lados, mas fosse tudo branco. E eu assim, debaixo do lençol, tirei o lençol, ajoelhei, olhei e falei, o que aconteceu? Falei, quando eu acordei estava assim. E que deu o resto do pessoal? Eu não tinha ninguém. O que a gente faz agora? Aí na minha historinha, eu só acordei. Na minha historinha eu dramatizei um pouco essas questões de ter uma garrafa d'água debaixo de um travesseiro, de coisas assim que sabe, que são os companheiros, principalmente pessoa mais velha. Pessoa mais velha tem pinico debaixo da cama, tem uma garrafa com água, um copo com água do lado, né? Tem o remédio, tem um despertador, tem uma lanterninha às vezes para levantar, né? Tem o chinelo. Então eu pensei assim, o que poderia ser o companheiro daquele que está dormindo e que possa, nessa viagem, protegê-lo. Aí o sol vai esquentando demais, ele levanta o lençol e começa a andar debaixo do lençol, assim. Aí eu dramatizei uma coisa que eles se perdem, eu criei uma coisa bonita. Quando eu contei pro Ciro Del Nero que a mãe vem acordar o filho, o famoso Ciro Del Nero, que se dizia o arquiteto, ele dividia os alunos, só tinha mulher. Por isso que eu falo que eu tenho trauma de palestrante, começa a falar muito da vida pessoal dele, conjugal. E é separado e fala que já casou várias vezes, e está procurando entre as alunas, tem esse mito também. De ter alguma coisa com a aluna e ainda já avisa que é temporariamente. Então, para mim, um palestrante começa a não falar do conteúdo e é muito legalzão, eu olho e falo, ih, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Não, pode ser, o cara pode ser homossexual também, jogar pro meu lado também. Mas se o cara não é, no caso do Ciro Del Nero, no caso, e só tinha mulher lá na sala que foram aprovadas, tinha eu e mais um homem, o outro era ator da EAD. Eu fui porque eu fiz educação artística, meu currículo tinha teatro
e artes plásticas. Então fui aprovado. Minha colega escreveu o projeto, porque eu não era capaz, né? A Carol, ela que conseguiu. Então eu puxei como aluno especial essa matéria, de 8 matérias, para ver se eu fazia o mestrado na USP, e não rolou. Não rolou principalmente por causa disso também, porque o Ciro deu 6 meses de aula para gente lá, eu ia todo fim de semana, me aplicava tudo e ele ficava experimentando, que eu falo é assim, não é experimentando, ele ficava classificando os alunos, as alunas e eu e o outro cara lá. Então tinha umas 4, 5 mulheres e 2 homens. Acho que 5 mulheres e 2 homens, é mais ou menos isso. E acontece que ele ficava dando aula de história da Grécia. Aí a gente fazia um trabalho prático, pois puser aqui no YouTube Ciro Del Nero, Ciro é com Y, Ciro Del Nero. Tem as aulas, eu não apareço, lá no estúdio de arquitetura dele com as maquetes, o aluno apresentando a maquete. Eu apresentei uma maquete. A minha era interessante, e ele classificava os alunos assim, você é arquiteta, não é uma cenógrafa. Então, raramente a pessoa tinha formação de cenografia para fazer lá a pós-graduação. O pessoal vinha fazer a pós-graduação com várias formações. Eu tinha uma de artes plásticas e de teatro. Formalmente eu não tinha de teatro, era amador, né? Mas eu tinha texto escrito e peça montada como ator e cenografia nessa peça. E levei lá para ele ver que eu estava em Botucatu em atividade e tudo. Em suma, a maioria tinha biólogo, tinha todo tipo. Tinha ator da IAD e tinha gente que tinha nada a ver. E daí eu via nitidamente que ele aprovou aquela mulherada lá que não tinha o currículo direito nem nada. Eu falei, puxa, o que esse homem quer, né? Me dá uma raiva. E eu tô fazendo suspense como contador para dizer que ele falou, mas sua mãe estava em pé, estava na cama com você? Isso é edipiano, isso é horroroso, isso é Édipo. Eu olhei e falei, esse homem é limítrofe mesmo, não? É limítrofe mesmo. Por isso que eu estou dizendo que essa coisa do índio não tem essa moralidade nossa, a, a, o princípio químico que é usado, que é extraído das plantas, para alterar a percepção de realidade, para trabalhar com magia, que a cosmo, que a espiritualidade indígena se usa, né? É discriminada pela nossa sociedade como uso indiscriminado de droga, como para entretenimento. O índio ser vagabundo, e no caso drogado, bêbado e tudo, e essas coisas. A gente ainda fica meio dividido, fala, pô, a gente sabe que existe alcoolismo entre as comunidades indígenas muito grande, sabe que inclusive é uma confusão da cultura deles, da invasão de uma outra cultura, não só doenças, doenças biológicas, no caso essa até psiquiátricas, né, de falta de visão do futuro, de rumo, sabe, coisas psiquiátricas, psicológicas, por causa dessa quebra, né, da cultura, perda de identidade, de querer ser homem branco. Tem um capítulo que o Davi Copenau fala, querer ser um homem branco, que é o que fala, vocês têm que ser um homem branco, tem que ser índio. Então o Ciro Del Nero falou para mim escandalizado que aquilo era Édipo. Primeiro que eu adoro o Édipo Rei, escrito pelo Sófocles, parece que tem 3 Édipos, né? Em fases diferentes do Édipo. E tem tragédias gregas que é continuação depois do Édipo. Então tem a filha do Édipo, eu esqueci o nome dela, que ela vivencia uma tragédia também. Esqueci qual que é. Acho que é Medeia, né? Será que é Medeia? Eu sei que o Édipo parece que tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, e ao final da peça, ele mesmo se cega com as presilhas do manto, assim.
Ele vira o Paulo Autran. Deve ter imagem aqui no YouTube do Paulo Autran fazendo o Édipo Rei. É uma peça dramaturgicamente escrita tão inteligente, o Édipo Rei, mas é tão inteligente. É o Sherlock Holmes, é Conan Doyle. O Édipo é um herói, ele decifrou o enigma da esfinge. Matar o antigo rei de Tebas, acho que é Laio, é quase esse o nome. Aí tem o Creonte e a Jocasta. O Creonte é irmão da Jocasta. E a Jocasta é a esposa do antigo rei que foi assassinado. E o Édipo acaba de desvendar o enigma da esfinge, e a esfinge estava cercando o pessoal por volta da cidade. Além da cidade estar sendo assolada por pestes, doença, um monte de coisa, que é atribuído no oráculo de Apolo, lá em Delfos, oráculo de Apolo, a pitonisa diz que é isso, enquanto não achar o assassino do antigo rei Laio, Tebas vai ser assolada por pestes, desgraça. Então o começo da peça tem lá a estátua de Apolo, de Minerva, e as oferendas, naqueles incenso, né? As oferendas ali. E acontece que o Édipo chega na cidade e ele é eleito por causa disso, que ele desvendar o enigma da esfinge, que é o clássico, né? Que dá 3 alternativas, quem é, que na infância, ou de manhã é assim, de tarde é assim, à noite é assado. Tem tantas pernas, tem 4 pernas de manhã, no meio-dia tem 2 pernas e à noite tem 3 pernas. Aí ele fala, é o homem quando criança engatinha, né? Com as mãos e pés tem 4. Quando é adulto, anda com 2 pernas, e quando é velho, anda com uma bengala. Aí a esfinge caiu lá no precipício. Só que o Édipo, quando ele estava vindo, ele matou um cara que mandou ele sair, tinha uma caravana com alguns soldados, uma caravana assim de um nobre, um cara muito rico. E meio bateram nele, falou, sai da estrada. Aí ele puxou a espada e matou todos os soldados, porque ele era muito valente, muito poderoso, né? O Édipo, assim, ele era já... E daí o oráculo, há muito tempo, esse mesmo que morreu era o próprio pai dele, que era o rei lá, e ele matou. E quando ele ia nascer, a pitonisa falou para o pai dele, falou, ó, seu filho vai te matar e vai casar com a mãe dele, com a sua mulher, que é a Jocasta. Então começa nesse jeito a história, sem a gente saber essas informações. E ele começa a chamar, ele chama o Tiresias, que é o cego. O cego fala, é melhor você não ir por esse caminho, melhor... O começo do livro, o livro que eu li e tenho aqui, O Coração Satânico, que eu gosto muito, tem uma citação do Tiresias dizendo que o que adianta a sabedoria se não é para ajudar o próprio conhecedor, né? Você saber de uma coisa que não te ajuda, o que adianta, né? O Tiresias fala meio isso. Falou, quanto mais você investigar, quanto mais você souber enxergar isso, pior vai ser para você. Então tem os presságios. Édipo Rei, né? E eu tinha lido, amava Édipo, daí o Ciro ele pediu pra gente fazer uma maquete do Édipo Rei, da peça Édipo. Aí nós fizemos, ele me chamou de artista gráfico, porque eu desenhava muito bem na época, eu estava bem na ativa mesmo, e eu desenhava com lápis, e eu fiz lá uma coisa meio gráfica, que era um desenho, formas planas, né? Mas, de acordo com que ele mostrou coisas lá, eu tentei dar uma tridimensionalidade na movimentação da cena. Eu criei uma escadaria, criei um fosso assim na frente, um buraco. Então, tudo era meio simbólico também, né? E eu criei um esqueleto. Eram esqueletos assim de anatomia, tudo plano, desenhado como se fosse... Começando a chover. Muito bom. E para mim eu comecei a ver, chama Sobota, é um anatomista de medicina, ilustrador, chama Sobota. Eu comecei a olhar do nascimento da criança.
O nascimento da criança, a bacia da mãe, ela desloca para passar a criança. Então vai crescendo a barriga e vai deslocando o espaço para passar a criança passar, né? Pela vagina, pelo canal. Então vai abrindo o osso. Então o Sobota desenhou a criança com a cabeça e abrindo e saindo. Eu peguei, virei o livro de ponta cabeça e o desenho era o quê? Era a bacia e o fêmur, os dois ossos. Então parecia que nem uma coroa. Quando eu virei o nenezinho assim, ó, com a perninha dobradinha assim, nascendo, com a bacia na cabeça, a coroa do nenê era a bacia e tinha dois ossos, que nem dois chifres, assim. Aí eu olhei e falei, esse é o cerne da minha ideia para a minha cenografia do Édipo Rei. Essa imagem. Eu vou trabalhar com isso. A coroa do Édipo é a bacia da mãe dele. É um nenê. Eu falei, simbolicamente tá tudo aí. Aí comecei a trabalhar com imagens de grávidas, dissecadas, assim, a barriga. Então o Sobota tinha lá também imagens de desenho de anatomia da barriga grávida, como é que ficava por dentro, isso. Aí eu desenhei essas figuras como se fosse vazio, ou fosse o universo do bebê vazio, a mãe cortada no meio, tenebroso, né? E no meio, ao fundo, o nenezinho, ao invés de estar descendo, ele está em pé, sentadinho, que nem um budinha, com a bacia e os ossinhos na cabeça. Mas era uma imagem plana no fundo, daí dos lados a entrada e a outra eram duas grávidas abertas, assim, a barriga. Na realidade não é a grávida, era só o torso. O torso cortado no meio, de lado, uma coisa assim, que dava para ver que era a cavidade expandida do onde o neném ficaria. Um desenho anatômico. Dos dois lados, o nenezinho com a bacia na cabeça atrás, uma escadaria e um fosso onde viria o Édipo de dentro e as pessoas viriam até ele, andariam na escada, iriam embaixo. Então é como se fosse assim na Grécia, em Tebas, né? Em Tebas, ele chamando as pessoas e descobrindo a própria história até que ele se cega e a condenação é ser cegado e banido. E daí vem os filhos dele, se despedem e termina a peça aí. A peça é incrível. Aí o Ciro Del Nero quis fazer imprensa marrom. Quis acabar comigo. Que eu era um espulha. Espulha. O que eu era? Imagine, Édipo. Mas isso é Édipo, quer dizer, isso é um crime, isso é como um incesto, nossa, é uma coisa infame. Hum, Eu falei, meu Deus, eu tive um sonho, não tenho problema nenhum com a figura materna, eu tenho com a paterna. Talvez Édipo também, tudo bem se for lá o Freud pegar isso, e daí, qual é o problema? Né? É isso que eu quero dizer. Vai falar isso pro Sófocles. Não vem falar para mim, quem escreveu o Édipo foi o Sófocles. Não foi só o Sófocles. O Édipo é um mito grego. Então vai falar sobre a mitologia grega. Outros escreveram também a história do Édipo, daquela época lá, em fases diferentes da vida do Édipo. Eu tentei fazer uma versão, na época eu estava estudando mitologia grega, do Minotauro. Tem aqui no canal também. A Silma ouviu já o áudio da minha peça que eu escrevi. Muito obrigado, Silma. Chama-se O Julgamento de Dédalo, que eu investiguei algumas coisas e fiz um momento da vida do Dédalo, momento que ele já está morto, para falar sobre o Minotauro de uma maneira minha, mais autoral, mas não realismo mágico, não ficção científica, nada disso. Tentei escrever lá um pouco para juntar aqueles estudos, que a criatividade é isso, faz a gente começar a estudar mais. Você fala, eu tenho que escrever tal história, e isso aí tá fraco. Agora, o Profeta das Nuvens, eu comecei a estudar o índio só agora. Não vai. Entrou no descanso de tela.
tá, como é que chama isso? Ele está hibernando. Não é descanso literário, hibernou. Então eu não quero mudar praticamente nada da presença do meu índio na minha história Profeta das Nuvens, porque eu estava escrevendo um velho, excluído, sem esperança, mas a vida nada, ele não tem significado, a partir de agora ele já está morto. Ele se vê assim. Então o lado indígena dele está dormente. Não só o lado indígena, tudo, a cultura, a cosmovisão. E eu até escrevi não sendo índio de nação indígena nenhuma. Era genérico. Aí, quando chegou agora, eu comecei a trabalhar a ideia Yanomami, comecei a colocar, ele é um índio Yanomami. Aí eu fui colocando mais algumas coisinhas. Aí começou o vocabulário. Então eu acho que eu fiz um arco dramático. Eu comecei com o eremita, depois eu fui pro louco. Eu estou usando também a carta do tarô, né, os 4 personagens dos arcanos maiores. É o eremita, o louco, o mago e o diabo. Então os meus personagens vão oscilando entre essas 4. Vai fazendo junção, aí uma vira a outra. Eu posso juntar 2 ou até 3 para criar um novo arquétipo. Um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo outro. Sabe, eu vou tentando manter com essas 4 orientações de personagens, né? Mago, louco. Eremita, né? Louco. Eremita, mago. Então eu me pergunto, a junção de que carta daria o mágico, o místico? Para mim seria o mago e o mago e o diabo. Isso. O mago e o diabo. Quer dizer, a ciência e ao mesmo tempo a coisa do Dionísio. Então, mago, aquela coisa daquele... É até uma profissão também. Então, ficou difícil eu entender personagens, o que era personagem nos 22 arcanos, o que era personagem. Porque alguns eram postos, eram profissões, eram... E daí, se a gente entender medievalmente, como que era isso? Porque a profissão vai surgir na Renascença, na coisa dos burgos. A Renascença é aquela coisa que o comerciante começa a entrar em ascensão, começa a ganhar dinheiro. Então, o começo do capitalismo, por causa do comércio. Então, tinha o rei, tinha a igreja, né, o militar, e tinha o camponês, que era o vassalo lá. Então, tinha o dono das terras, né, os latifúndios, os feudos, né? Eu não sei nada de história, né? Eu fico repetindo porque eu tive que estudar alguma coisinha para poder falar sobre aquilo. Mas o que acontece? Começa a surgir, o dinheiro começa a aparecer e começam pequenas concentrações que são as cidades. Os burgos vão virando as cidades, graças ao comerciante, às especiarias, às viagens. E daí isso financia as grandes navegações de alguma maneira, porque imagine, né? O senhor que tinha a força econômica, tudo, que tinha a armada na mão, que era a coroa, que era a igreja, começou a fazer, seu negócio é o comércio, começou a investir dinheiro na armada naval, que era o foguete, essa viagem espacial, ir para o velho mundo, não, para o novo mundo, exatamente, sair do velho mundo e para o novo mundo, e para as Índias, porque é lá que tinha, né? E daí que começou os índios. Vamos para as Índias, buscar as especiarias, porque por terra a rota da seda lá estava, eu acho que é isso, né? Rota da seda, estava bloqueada e tinha um problema. Aquela coisa das cruzadas, né? Então eles não podiam por aí, tinham que chegar por outro caminho, então ir por mar. E nessa eles fingiram que acharam sem querer a América. Se foram de propósito, foram para saquear, é mais perto, tem lá um monte de coisa, vão trazer para nós. É as especiarias, né? É o comércio.
Então é isso, o Ciro Deonero ficou escandalizado, me retalhou. Édipo Rei, mas isso é Édipo. Ah, tá bom. Agora eu estou escrevendo o Profeta das Nuvens, intuitivamente, para fechar o vídeo, essa coisa. Eu tinha cortado uma relação com esse lado espiritual por causa do espírito chapiri, benévolos e malévolos. Eu não estava sabendo lidar muito bem com o meu histórico pessoal em relação a isso. Tudo virava uma concordância, uma discordância e não uma concordância, e eu era perseguido com oráculos de Delfos, da pitonisa, tipo assim, olha, no futuro vai acontecer com você isso. Aí o que ele faz? Ele pega o filho dele e manda para bem longe, manda matar. Aí não mata, é criado por um outro lá importante, de um outro lugar, um outro rei também, ele tem uma educação ótima, o Édipo. Depois ele não sabe quem é o pai dele, e ele fica sabendo também que tem um oráculo assim. Aí ele fala, não, meu pai me cuidou tão bem de mim, eu vou embora da minha vila, porque tem um oráculo. Ele fica sabendo, acho que pelo próprio pai dele, que ele também tem que ele vai matar o próprio pai dele. Aí ele fala, então eu vou ter que ir embora da... E é o pai adotivo esse, o pai verdadeiro, e ele vai de encontro ao pai verdadeiro nessa. E eles chegam em Tebas lá, e ele é o herói, né? São heróis esses personagens aí. O Édipo é um grande herói. Trágico, um herói trágico. Então eu falei, para finalizar essa nossa jornada de tentar acreditar e tentar não acreditar por defesa. Então quando eu falo, não acredito no escoador, não acredito nisso aqui, não estou caçoando, não é isso. Na verdade eu quero acreditar em coisas não só que a ciência entenda como possível, como vida em outros planetas. A ciência entende como possível. Primeiro a gente pega do menor, bactérias, vidas, houve vidas. Então fósseis de que houve vida fora do nosso planeta. Maravilha. Eu acredito nisso? Claro, eu acredito nisso. Meio pela ciência, meio pelo ateísmo, né? Acredito. Aí a coisa vai saindo. Por especulação. Você acredita que possa ter desenvolvido essa... Porque tem muitos planetas. Sim, acredito. Então já estou indo mais. Então pode ter vida inteligente. Pode. Mas uma viagem de lá para cá? Não, não acredito. Aí por especulação vai indo. Mas tem teorias de atravessar. Então tá. Então estou chegando no limite da minha capacidade de acreditar através de uma ideia de ciência. Aí começa a entrar o espiritual. Que é o quê? Espera aí, o que é realidade e o que não é? As forças, a energia, o que você apagar o seu histórico pessoal, o que está te atrapalhando a ficar acessível ao poder. Você acredita nisso? Acredito. Que existem sim estruturas de defesa de medo, porque quando eu vou ao espiritual, ao poder, eu me intoxico por causa de uma série de coisas, de eu não conseguir me relacionar bem com essas coisas, estima baixa, uma série de coisas. Que seria a bad trip, né? Ele vai tomar lá um alucinógeno e entra numa viagem ruim. E ele tem que vencer. O xamã e a Yanomami tá nessa luta. E isso que forma um xamã, essa batalha espiritual. Então, primeiro é negar isso. Vira-se ateu meio por isso, eu sinto. Começa a delegar algumas culpas a coisas que não são importantes. Ao lado político das igrejas, a burguesia da sociedade, a discriminação. Por exemplo, o jovem chega lá numa igreja e não acreditam que ele tem uma fé pura e honesta, que ele é um convertido, que ele deve ser trazido para próximo, que ele possa comungar, que ele tem ideias próprias mesmo dentro daquelas coisas. Não, já refutam ele, falam, não, você não é aceito aqui, você é um adolescente, isso aí é fogo de palha. Não, você não pertence ao nossa corporação. Porque isso que você acredita é uma coisa ingênua, boba. Nós temos uma coisa fundada,
fundamentada em teologia profunda, você tem que estudar muito. Então é aquela coisa que Cristo enfrentou com os fariseus, né, com aqueles lá os judeus antigos, ele ia lá discutir no templo. Então uma relação assim. Então eu me relacionei mal com isso, o ateísmo é uma defesa disso. Na realidade é mais, é uma defesa do mundo de ficar acessível ao poder. Então o ateu ele se torna inacessível ao poder. Deus não existe, porque não tem comprovação. Então eu sou uma figura manchada no meu histórico pessoal com essa armadura, eu tenho uma armadura que tenta me proteger do poder, me deixar inacessível à ação do poder. Né? Então, quando eu olho um ateu, eu vejo assim, ele está de armadura, está com medo do poder, porque ele não se relaciona bem com o poder, e é normal. E eu já usei essa armadura. Mas aí eu fui deixando ela mais leve, a calça comprida virou uma bermuda, a botina virou um chinelinho. Não saio de todo nu assim ao poder, né? Eu ainda tenho partes que eu me cubro, uns óculos de sol, porque o poder é muito forte, um chapéu, o poder pode fazer mal para minha pele. Né? Ainda tenho o histórico pessoal que fico ainda como raiz, como fundação para eu poder estar vivo aqui, né? Minhas tristezas pessoais, fico remoendo ela, né? Então eu sinto isso. Aí eu penso, o alienígena como um ser espiritual, isso era inconcebível. O alienígena de maneira ingênua, essa nave espacial que foi vista é alienígena, ele foi abduzido para mim. É a história da imprensa marrom, não é nem fake news, é o contrário. Fake news é nossa época, assim, né? Essa manipulação. Não, fake news também tinha naquela época, lógico. É uma narrativa imposta para esconder a verdade. E que eles dizem que essa é a verdade e que a anterior era a narrativa imposta e eles estão quebrando. Que é o inversionismo, que é um absurdo. Então, anti-ciência, teoria da conspiração, o mundo, aqui vai virar não sei o quê, tudo mentira, o contrário, é para justificar o desmatamento, tudo. Não, o índio tem que virar gente, ele acabou essa época, não precisa de floresta, nada, camada de ozônio, mentira, ela se reconstitui naturalmente, a gente não tem poder para fazer o buraco na camada de ozônio, não tem nada a ver com emitir gás carbônico de queimada, de indústria, não tem nada a ver, ela na realidade está se fechando, esses fotos satélite tudo mentirosa, agora é manipulado por inteligência artificial, tudo. Terminei. Última coisa. Então, eu, num processo lendo Viagem a Itzlan, repenso o meu histórico pessoal de afirmações como o próprio ateu deveria repensar o que é realmente o Karnal, esse filósofo maravilhoso, o que realmente é o ateísmo. Né? Como é bonito, eu comecei fazendo isso. Aí fala, levanta a cabeça, que tá dormindo, não é para dormir, levanta a cabeça. Tá bom, professora. Aí volta e meia passava, tava chato, não gostava de nada daquilo. Aí eu pensava assim, quando eu fui deixando de ser ateu, eu percebi, quando a gente tava em desespero, a gente faz isso e olha para cima. Essa simbologia da arte sacra, de fechar a mão para rezar, de ajoelhar, tudo isso é uma postura do corpo igual arquetípica que nos conecta com o universo,
né? Com o espírito Shapiri, com os espíritos Shapiri, com a natureza, com Deus, com o Mama, que no Yanomami parece que é o Mama, a figura de Deus, né? Nos reconecta, né? Então é uma coisa natural, sim, é científica, sim, e é uma coisa filosófica, sim, a ideia de uma espiritualidade. Então me desculpe quando eu, às vezes, falo para pessoas, mesmo a Angélica, volta e meia falar, não concordei com isso que você falou, concordei com tudo, mas aquilo que você falou, não concordo, porque eu acredito. E você está certa mesmo, porque é o que eu estou falando. Eu tento falar o meu discurso que se conecte com todo mundo e não colonize e não tente mudar a visão do outro, por mais que isso é impossível. Tudo que eu falei, por exemplo, para um ateu, eu tento. Aí é que está. Eu não posso mudar a visão de quem está conversando comigo aqui. Eu não posso mudar a visão. E também não tenho interesse em mudar, nem me sinto melhor, mais forte, mudando, que é aquela coisa de converter o outro, que tinha, isso aí era mal também, sabe? De afirmar a minha fé pelas obras, de quantas almas você ganhou para Jesus, sabe? De ir lá, do missionário, de pregar, chega numa cultura do índio, acaba com a cultura dele. Essa ideia, aqui no YouTube de eu estar fazendo isso, sou um missionário, né? Quem faz vídeos aqui, aliás, quem escreve aqui, quem se comunica, são missionários, porque está indo além da sua localidade, está transmitindo, está viajando. Sua ação pessoal é missionária. E será que a gente está fazendo mal, né? Então é isso. Acho que para finalizar é isso. Toda vez eu digo, eu estou em processo, o que eu falo não é uma referência, mas ao mesmo tempo tem que ser transparente e revelar quem eu sou, para ter um valor. Por outro lado, eu não publico muita coisa porque eu me envergonho, porque de repente eu falei alguma coisa que eu estou querendo desconstruir, que eu sei que não é meu, na hora me deu a consciência, é que nem uma terapia. Você tem insights às horas. A Salete, minha terapeuta, ela falava assim na época, fiquei 3 anos com ela, né? Ela falava assim, então, a gente comete algumas coisas porque a gente não enxerga. A partir do momento da psicanálise, você começa a enxergar aquilo e daí você começa aquilo trazer para a sua reflexão. Aí você faz de novo aquilo que você não quer, que você fala, não é contra. Não. Aí você enxergou, mas você enxerga sempre depois que você já fez e vai. Se aquilo realmente for significativo, for mesmo uma coisa que você já está querendo amadurecer, né? Um amadurecimento, você vai parar de fazer aquilo naturalmente. Porque você vai vendo até que chega uma hora que você vai ver no momento que dá tempo de evitar. E daí você amadurece. O Dom Juan, ele fala, a última coisa, hein? O Castanheira, ele fala assim, que ele tem que mudar os atos dele. Tem que mudar os atos dele. Parar de ser previsível. Porque o caçador é previsível. Ele vê a previsibilidade da caça. Logo, ele é um caçador. Mas ele se torna previsível. Se ele quer pegar um animal mágico, ele tem que deixar de ser previsível, senão ele vai ser pego. Ele vai ser pego pela morte também uma hora. Então a relação que ele tem com a caça, de matar, é a mesma de ser morto, é natural. Mas ele tem que ser imprevisível. Então ele não pode comer na mesma hora sempre, no mesmo local, e dormir da mesma hora, no mesmo local, do mesmo jeito. Então você tem que mudar, mas você tem que mudar assim, ó, de uma hora para outra. E na psicanálise eu acabei de falar que a minha experiência, a minha orientação foi não se preocupe com isso. Você está a caminho e aí você percebe isso e uma hora que isso daí não tiver mais que fazer parte de você, se for isso, vai acontecer. O amadurecimento não dá para lutar contra, né? Então se eu tiver que amadurecer
para um retorno de apagar o histórico pessoal, dos traumas, de eles terem força sobre mim, a ponto de eu criar uma armadura para não me tornar acessível ao poder? Se eu puder, aos poucos, romper esse histórico pessoal, devagar, e não rápido, como o Dom Juan está falando, que é rápido, é de uma hora para outra, que eu acho que ele está certo, né? Talvez ele esteja mais certo, né? A orientação dele é a certa. A da psicanálise aí foi um pano quente para me ajudar, né? Foi um ato de humanidade, tipo, precisa mudar de uma hora para outra. Aí sim eu vou poder estar acessível ao poder. Então, quem consegue acreditar em espiritualidade e não fica doente com isso, não usa isso como ostentação, até me pergunta, eu me apresento sempre como artista. Então, cada um se apresenta como uma coisa. O personagem na carta de tarô, ele é uma profissão. A profissão é o que ele é. Então, como separar a profissão de quem a pessoa é? O meu não é uma profissão, é a essência. Então, é isso. Eu me falo como artista, mas esse é o histórico pessoal. Talvez nem isso eu deva ver. Talvez. O Dom Juan se apresenta como um bruxo. Então, não sei. Né? Histórico pessoal. Aí ele fala, mas eu sou mesmo um índio, Iaque de Sonora? É, você disse que é um índio de Sonora, como que não? Eu sou? Com bom humor, né? A gente é e não é. A gente é, mas não é. É o bom e velho Dom Juan. Muito bom. E que eu consiga, aos poucos, me tornar mais acessível ao poder para poder ser feliz. Esses primeiros capítulos que eu tô lendo, ó, o Frajola chegando, eu vou terminar no Frajola. Taram, tam, tam. Frajolinha. Isso aí. Muito obrigado. E eu fiz mais um vídeo.